como é que se diz? Amador mesmo, Zé Faísca. Aham. E aí, quando você começa a aprofundar o estudo na área, você percebe os erros que você cometia atrás, né? Um tempo atrás. Sim, sim. E, de dimensionamento de cabo, de disjuntores, Uhum. enfim. Então, E aí dimensionamento, você, né? sim, essa era uma das dificuldades, né? Uhum. Entendi. Dimensionamento. Porque o que eu quero fazer? Nessa primeira aula, eu vou dar uma nivelada em todo mundo, né? O pessoal for chegando, para saber exatamente quais são as dúvidas que o pessoal tem, né? Sim, Porque não adianta eu avançar muito e deixar o pessoal com dúvidas, né? E acabar ficando alguém perdido no meio da disciplina, chegar mais lá para frente e tá ainda boiando, né? Tá meio perdido na aula. Então, assim, é verdade. hoje eu vou fazer um nivelamento, né? E a partir da próxima aula a gente vai começar já a aprofundar mais. Ó o Ronildo chegando aí. Né? Quando for na próxima aula, a gente vai começar a aprofundar realmente o estudo de instalações, né? Então, hoje a gente vai começar desde a geração de energia, fazer um resumo geral, né? Falar por cima. Vai falar sobre transformador, né? A gente vai falar um pouco da usina, dos tipos de geração de energia. Vamos falar sobre a transmissão de energia, rede de distribuição, né? Transformador abaixador, transformador elevador, né? Para a gente começar na próxima aula a ver os padrões de entrada, né? Porque não adianta eu querer estudar só a instalação elétrica interna do prédio, né? Predial, se eu não sei como é que essa energia está chegando para você, né? Então, Justamente. como que vai chegar? Se é um circuito trifásico, se é um circuito monofásico, né? Em eletrotécnica aplicada, vocês chegaram a ver isso? Monofásico, trifásico? A gente já chegou, o Neto começou já a nos passar isso aí, né? Uhum. Sobre transformador, abaixador, elevador, Isso, sobre trifásico, rede de alta, rede de baixa. isso. Exatamente isso. Já começou a adiantar esse, esse assunto. Esse assunto. Mas assim, ele não aprofundou ainda, né? Sim, sim. Porque ele estava levando em base o EAD, Sim. para ajudar mais quem estava com alguma dificuldade nas matérias. Uhum. Entendi. E também para movimentar, não ficar mesmo parado mesmo. Sim, sim. Porque esses 2 meses foi 2 meses que ele ficou aí tendo esse bate-papo, assim, ajudou muito, esclareceu muitas dúvidas, né? Sim, sim. Até porque ele também era essa área de projeto, e aí terminou ele passando um pouco do que ele vive no dia a dia dele e as coisas que a gente encontra na rua quando Sim, se sim. sai para trabalhar. Pronto. E aí, Ronilton? Como é que tá? E aí? Bom demais. Só que cansado. Tranquilo, né? Ronilton, me tira uma É. dúvida. Com relação a instalações elétricas, você tem alguma dúvida para a gente tirar durante as aulas? Tenho. Diga pelo menos Decorrer umas do duas aí. assunto, decorrer do assunto, estamos vendo o que cai em Vai dúvida, eu vou aparecendo tirando. mais, né? Mas, Aparecendo. mas agora, qual a dúvida que você tem assim na cabeça? Agora a cabeça tá frita, não vem nada não. Agora não vem nada não, né? Mas porque Sei não. o que eu tava falando pro pessoal, né? Enquanto os demais chegam, né? Daí uns 5 minutinhos, eu tava perguntando para eles quais são as dúvidas que eles tinham, né? Com relação a instalações elétricas, para a gente poder maximizar, né? Nossa aula, para a gente ter um aproveitamento melhor e tirar as dúvidas que o pessoal tem, né? Então, assim, eu quero, durante as aulas, todo o início de aula, eu quero pegar as dúvidas que vocês têm para poder colocar nas próximas aulas, entendeu? Entendi. Aí o Antônio Quirino falou que é questão de dimensionamento, né? Que ele já trabalha na área
mas às vezes ele só lança um fio lá, mas não faz o dimensionamento, né? Algumas coisas que ele já aprendeu, né, que ele já aprendeu na prática, mas que ainda falta melhorar, né? Então ele pediu para a gente dar uma reforçada aí no dimensionamento. O seu Vicente disse que já trabalha na área, então não tem dúvida. Só vai reforçar agora. Ele vai ajudar nós. Já está ajudando, né? É, vai ajudar. Tá mudo de novo aí, seu Vicente. Como eu falei, né? Eu não tenho todas, né? Mas algumas ainda aparecem, né? Aham, sim, sim. Até em mim aparece, às vezes. Precisa ir lá nos eletricistas perguntar o que é melhor. Verdade. Né? A gente tá sempre aprendendo, não tem jeito não. Pessoal, então, já que não apareceu mais ninguém, Mas né, só nós três mesmo, né? por enquanto só estão os três. Né? Então, enquanto o pessoal não aparece, alguns já me mandaram mensagem aqui no WhatsApp dizendo que vão chegar um pouco mais tarde. Então, vamos dar início aqui à nossa aula, né? Então, como eu falei para vocês, a nossa disciplina agora vai ser de instalações elétricas. Né? A gente vai estudar desde a entrada da energia, né? Até dimensionamento, os tipos de equipamentos que a gente vai utilizar dentro da casa, de um prédio ou de uma indústria, né? A gente pode meio que generalizar. Da indústria... Oi? Entendi. Da indústria para uma instalação predial, o que a gente vai mudar basicamente seria material, né? Tipo de material. Eu até falei na aula passada. Mas isso daí, quando a gente for falar mais avançado, né? Dar uma aprofundada melhor, a gente vai mostrar os tipos de conduto, os tipos de fiação, né? Porque tem diferença de fiação para solo, né? Aquela fiação que vai pelo chão, e tem fiação que vai aéreo, né? Até mesmo você olhando na rua, você vê que hoje os postes a rede de distribuição está mudando o padrão, né? Antes que eram aqueles fios nus que você via lá de alumínio, hoje eles já são encapados, né? Eles já são isolados ou então só coberto, né? Ainda tem essa diferença de fio coberto e fio isolado, né? Então a gente vai passar um apanhado geral nessa aula agora, que na próxima aula a gente vai começar a ver os padrões de entrada, né? E como eu estava falando para o Antônio, assim que a gente começou aqui, não adianta eu querer estudar o que tem dentro da instalação elétrica se eu não sei como é que está chegando a minha energia, né? Se está chegando a energia monofásica, se está chegando a energia trifásica. Tem a bifásica também, que é menos utilizada também, né? No Maranhão ainda tem muito, né? Principalmente na zona rural do Maranhão ainda tem muita rede bifásica. Mas aqui no Piauí é mais monofásica e trifásica, beleza? Então, tranquilo. Então, a primeira coisa que eu quero fazer nessa aula é para passar algumas recomendações de segurança aqui para vocês, né? Alguns avisos de segurança. Como eu também sou engenheiro de segurança no trabalho, e a gente vai estar trabalhando aulas práticas, a gente precisa ter isso em mente, né? Então, algumas das coisas aí que a gente precisa entender é que, ao executar uma instalação elétrica ou durante a sua manutenção, a gente precisa ter alguns cuidados, né? Antes de qualquer coisa, antes de qualquer intervenção, que seria o quê? Qualquer coisa que eu for modificar na instalação, alguma coisa que eu for mexer, a gente precisa desligar a chave geral, né? E essa chave geral pode ser um disjuntor ou um fusível, né? Fusível ele está até mais em desuso porque ele não é renovável. Então, assim, quando ele rompe, você acaba precisando trocar ele, né? Já o disjuntor não. O disjuntor a gente só vai lá e rearma, né? Então, assim, antes a gente chamava de chave geral, né? Acho que alguns ainda chamam. A partir de agora a gente vai começar a chamar ele de disjuntor, beleza? Seja ele monofásico, seja ele trifásico. A gente vai ver isso daí mais na frente quando a gente for fazer dimensionamento. Sempre a gente vai precisar fazer os testes de circuitos para trabalhar com ele, né? Para ter certeza de ele não estar energizado. Porque o que acontece muito? Às vezes um eletricista que não tem muito conhecimento vai lá fazer a instalação e acaba conectando o circuito em duas fases, né? Então você desliga um disjuntor lá
mas a carga continua sendo alimentada por outra. Ou o neutro está tendo retorno de corrente. Então, ele acaba se tornando muito parecido com a fase, né? Fase e neutro, vocês sabem o que é? Vocês já viram? Seu Vicente já Sim. sabe, seu Antônio já sabe, Ronilton? Sim, sei. Pronto. Então, a fase seria o fio energizado, né? E o neutro seria o fio sem energia, o fio com tensão zero, né? Então, isso a gente ainda vai também aprofundar mais nas outras aulas, né? Então, a gente sempre que for trabalhar com instalações elétricas, a gente tem que ter esse cuidado de não trabalhar com ela energizada, né? Com o sistema energizado, porque isso pode causar morte, né? Apesar de a gente saber que 220 volts é uma tensão pequena, que às vezes você leva um choque ali, você leva só aquele susto, mas pode acontecer também de você acabar falecendo, né? Principalmente quando você está trabalhando em altura, né? Às vezes a pessoa está trabalhando em altura ali e leva só o susto, né? Se você estivesse no chão, provavelmente você não morreria, não sofreria um dano grande, além do susto. Mas se você estiver numa escada e assustar também, né? Levar esse choque, você pode acabar falecendo. Beleza? Tem até uma piada de eletricista Hum. que fala assim, o cara não morreu do choque, morreu da queda. Isso, Né? justamente. Eu até coloquei ela aqui, no final dessas recomendações, tem isso. Né? Muitas vezes a pessoa não morre do choque, morre da queda. Né? E existem muitos relatos sobre isso. Beleza? Então, a gente precisa sempre desconectar os plugs durante a manutenção do equipamento, né? Tirar ele da tomada. Sempre que for fazer a manutenção no equipamento, né, apesar de não ser na instalação, mas for fazer no equipamento, a gente precisa desligar ele, né? Tirar da tomada se ele tiver tomada, ou desligar o disjuntor, né? Como eu já falei lá. Uma das coisas que a gente costuma também não fazer, ler as instruções da embalagem do produto, né? Muitas vezes a gente acha que sabe mexer no equipamento, né? Mas às vezes o equipamento tem uma peculiaridade, né? Então, assim, ele tem uma característica que é própria dele, é diferente daquele que a gente costuma trabalhar, né? A gente, principalmente a gente que trabalha na área das exatas, né? Da engenharia, da computação, da eletricidade, a gente costuma achar que todo equipamento é igual, né? Até porque muitos são muito parecidos. Mas só tem aqueles equipamentos que são diferenciados, né? Então a gente precisa sempre estar observando ele. Eu lembro que quando eu era criança, na minha casa tinha um rádio daqueles que era no móvel, né? Então, assim, lá tinha uma chavezinha que tinha lá 110 e 220, né? Lógico, eu sendo criança, eu não sabia o que era aquilo ali. Então, eu fui lá e coloquei para 110, né? Só que eu coloquei no 110 e liguei. Quando eu liguei, os fones foram a primeira coisa que foi pro saco, né? Queimaram os dois fones, estouraram na minha cara, né? Não sofri nada, mas o equipamento acabou sendo danificado, né? Então, assim, a gente precisa saber qual o nível de tensão do equipamento que a gente está utilizando. Principalmente hoje, com esse comércio eletrônico, muitas vezes a gente consegue comprar as coisas do Rio de Janeiro, de São Paulo, né, da região sudeste, região sul e sudeste. Só que o que acontece? O nível de tensão que eles utilizam lá é de 220 volts na trifásica, né? Na monofásica é 127. E aqui a gente usa o quê? 220 na monofásica e 380 na trifásica. Então, se a gente compra um equipamento de lá e não observa o nível de tensão que ele funciona, inclusive eles são mais baratos, né? Esses de 127 volts, eles são mais baratos. E o que acontece? A gente compra para utilizar aqui, quando chega vai utilizar, acaba queimando, né? Já aconteceu muito isso daí. Eu já vi muitos relatos sobre isso também, né? Então a gente precisa comprar um transformador, que ele vai fazer o quê? Ele vai regular o nível de tensão para 380, se for trifásico, né? Ou para 220 volts, se for monofásico, para a gente poder utilizar aqui. E acaba aumentando ainda mais o custo desse equipamento, né? Então a gente precisa saber também qual o nível de tensão que a gente está recebendo, né? Então, para isso a gente precisa ler o manual desse equipamento. Deixa eu ver aqui alguma coisa. Não.
Beleza. Então, o que acontece? A gente precisa também utilizar sempre ferramentas com cabo de material isolante, né? Ou de borracha, plástico, madeira, né? E dessa maneira, as ferramentas que a gente estiver utilizando, se encostar acidentalmente numa parte energizada, será um risco menor de choque, né? Eu não sei se vocês sabem, mas assim, até a borracha, ela pode ser um material condutor. Vai depender do nível de tensão que você estiver trabalhando, né? Então, assim, quando a gente vai estudar materiais isolantes, equipamentos de medição também, a gente precisa tá observando qual o nível de tensão que aquele material isolante aceita. Por exemplo, um alicate desse normal que a gente utiliza em casa, ele aguenta até 1 kV, né, dos melhores. Seria o quê? 1000 volts, né? Só que o que acontece? A rede de distribuição, essa mais alta, né, de alta tensão, ela tem 13.000 volts. Então, um alicate isolante de 1000 volts vai suportar isolar a tensão numa rede de média tensão? Não vai, né? Então, a gente precisa tá observando também isso, né? Justamente para não levar choque elétrico. Outra coisa importante que a gente traz da engenharia de segurança no trabalho, né? Nunca utilizar joias ou objetos metálicos, como relógio, pulseira, aliança, né? Anel, brincos, durante a execução de trabalho de manutenção e instalação elétrica. Por quê? Às vezes você pode tocar ali numa parte que está energizada e levar choque, né? Quando você utiliza pulseira ou colar, como ela fica balançando ali, não fica fixa no seu corpo, ela pode acabar tocando ali no balanço dela uma parte que está energizada, né? E você acaba levando choque por aquele material, beleza? Então, sempre que a gente for fazer uma manutenção, a gente precisa tirar todos esses equipamentos, né? Tirar os adereços, como fala na engenharia de segurança no trabalho. Tranquilo até agora? Tranquilo. Beleza. Então, pessoal, queria saber de vocês que chegaram agora se alguém tem alguma dúvida sobre instalações elétricas. Eduardo? Eu não sei nada. Sabe nada? Foi o Neto que falou? Sim, é que eu tô com a câmera desligada e com o áudio cortando por conta que eu tô no trabalho. Aí para não ficar prejudicando a aula, eu vou ficar desligando. Tranquilo. Né? Eduardo, tem alguma dúvida sobre instalações? Até agora não. Tranquilo. Até agora não, né? Beleza. Como é? Repetir, por favor. Não, eu tava perguntando ao Eduardo se ele tinha alguma dúvida. Ah, sim. Porque, assim, pela grade de aula, eu me interessei bastante pela parte do desenho técnico, a qual também tenho dificuldade, mas só que é só por falta de prática. Mas eu tenho muita dificuldade também em questão de instalação elétrica. O pessoal fala, não, isso aqui instala negativo, isso aqui é fio terno, isso aqui eu fico assim meio perdido, mas acho que é só o norte que dá para resolver. Não, beleza, a gente vai tirar essas dúvidas aí tudo. Porque como eu estava falando pro pessoal que chegou mais cedo, né? Toda aula eu vou perguntar para vocês algumas dúvidas que vocês tiverem, né? Justamente para eu poder fazer a próxima aula para tirar essas dúvidas também. Mas beleza. Então vamos lá. Pessoal, uma coisa, que até que eu vou precisar que vocês façam durante as aulas, né? Durante as aulas práticas. Sempre usar sapato com sola de borracha, né? Nunca trabalhar com chinelo ou calçado do gênero, né? Aquelas sandálias que tem aquela como é que chama? Aquela braçadeira por trás do pé, né? Porque eles aumentam o risco do contato do corpo com a terra, né? E, consequentemente, com o risco de choque elétrico. Porque se você tiver com calçado isolante, né? Um sapato que tenha de borracha, para quem não tiver bota, né? Que existem botas que são apropriadas para esse tipo de serviço, né? Utilizar pelo menos sapato, né? Não ir para a escola de tênis ou de chinelo ou daquelas sandálias, né?
sandália, eu não lembro como é que chama ela. Aquelas que tem um cabresto atrás. Né? Então, assim, quando a gente for começar as aulas práticas, eu vou pedir que vocês sempre utilizem tênis ou sapato fechado. Até porque a gente vai estar utilizando também chave de fenda, alicate, né? E que se um equipamento desse cair no pé de vocês, pode causar um acidente, né? Então, assim, eu vou pedir que sempre nas aulas práticas seja utilizado tênis ou um sapato fechado. Beleza? Tranquilo. Então, nunca trabalhar com as mãos ou os pés molhados, né? Porque desde criança a gente aprende que energia e água não combinam, né? Não dá certo misturar os dois. Então, assim, a gente precisa tomar sempre esse cuidado. Era até uma das coisas que eu estava meio receoso de pegar essa disciplina em início de ano, né? Porque aqui em Teresina a gente sabe, início de ano todo dia chove praticamente. Vocês viram lá quando a gente estava pagando o desenho técnico, né? Muitas das vezes o pessoal chegava na sala molhado. Então, assim, é aconselhado a gente não utilizar equipamento elétrico quando tiver molhado, né? Então, quando tiver chuva, né, é melhor não ir para a escola, né? A gente remarca a aula, se tiver chuva, né? A gente remarca a aula para outro dia, justamente para não correr esse risco, né? É uma das coisas que a gente tem que mais tomar cuidado, não misturar água com energia. Tranquilo? Beleza. Outros equipamentos que a gente precisa estar utilizando, né? Capacete de proteção, né? Porque principalmente a gente que vai trabalhar em obra, a gente pode correr o risco de cair um material, né? E o capacete, apesar de a gente achar ali que é uma coisa simples, mas aquele capacete ele aguenta muita pancada, né? Então, assim, uma chave de fenda caindo na cabeça, até mesmo da altura de uma escada, né? Não precisa ser uma coisa muito alta, mas uma chave de fenda pode cair de ponta, né? Um alicate que a gente vai estar utilizando. Coisas pequenas também, parafuso, capoela, que a gente pode estar utilizando ali também na instalação, pode cair, né? Prego também. Então, o capacete ele vai proteger a cabeça da gente, né? O cinto e o talabarte é para quem vai trabalhar em altura, né? Eu posso até mais lá para frente, quando eu for falar de instalações, falar um pouco sobre esses equipamentos, né? Que é utilizado também na segurança do trabalho, o cinto e o talabarte. Então, sempre que for fazer serviço em obras que houver andaimes ou escadas, ou trabalho em altura mesmo, que tiver um peitoril, a gente precisa estar utilizando esse tipo de equipamento, beleza? E como... Oi, Randoni. O cinto e o talabarte, só me fala a diferença de um do outro, só para... Como é? Não entendi, falhou. O cinto e o talabarte. Sim. Me fala só a diferença um do outro. Pronto, porque o cinto, geralmente, ele só pega na linha de cintura. Já o talabarte, não, ele vai pegar no corpo todo, vai pegar no tronco. Entendeu? Ah, entendi. O cinto, geralmente, é aquele utilizado pelo eletricista que vai trabalhar em rede de distribuição. Ele só amarra ali ao redor do corpo, né, e pega abraçando o poste. Aquilo ali seria um tipo de cinto. Já o talabarte, ele é como se fosse um cinto, né? Tem aquele cinto paraquedista também, que ele pega aqui pelo corpo e tem a proteção aqui atrás. Entendi, beleza. Aí antigamente aqui no serviço, a gente tinha, mas só que ele foi retirado porque para ter esse talabarte aí, precisava de uma estrutura maior, na qual seria presa aquela parte do gancho atrás. Isso, justamente. Que precisava de todo um cabeamento de aço para ter segurança. Mas só que não tinha, aí o pessoal acabou tirando. Isso. Só que assim, o indicado é utilizar, né? Se for passar por uma fiscalização durante uma manutenção dessa e a pessoa não estiver utilizando, pode gerar multa, né? Ou um embargo da obra, interromper a obra, né? Vai depender do fiscal, né? O mais indicado é que seja utilizado ele, né? E como o Antônio Quirino falou mais cedo, né? Um jargão que a gente tem na eletricidade, né? Quem trabalha com eletricidade, o que mais mata os eletricistas são as quedas.
né, geralmente não é nem o choque em si, né, é a queda. Como eu disse, a pessoa quando leva um choque, o músculo, ele, por conta própria, né, ele acaba se contraindo, né? Então, até às vezes existem os casos de a pessoa ficar presa num cabo que está energizado, né? Por quê? Porque quando a pessoa vai segurar um cabo energizado e toma um choque, o músculo acaba contraindo, né? Então, tá aqui o fio, deixa eu ver aqui. Pronto, tá aqui o fio, o que que acontece? A mão acaba fechando, acaba contraindo, né? Então, com isso, a pessoa fica presa ali no cabo, né? No cabo energizado. Então, o que que acontece? Quando ela fica presa lá, a pessoa continua levando choque, né? E não consegue soltar, porque a energia está fazendo o músculo ficar contraído, né? Ficar preso. Beleza? Beleza. Então, vamos dar continuidade aqui. Beleza. Então, pessoal, como eu falei no começo da aula, hoje a gente vai fazer uma introdução à instalação elétrica, sabendo como é que vem essa energia, né? Como é que funciona esse sistema elétrico até chegar na entrada do prédio, né? Para a gente saber como que a gente vai trabalhar aquela instalação elétrica, beleza? Então, não adianta eu querer lá só ligar um equipamento na tomada, né? Como tá o bonequinho aí, se eu não sei como é que está chegando o nível de tensão nela, né? Se é 220, se é 380, se é 127 volts, beleza? Então, o que que acontece? Nessa aula de hoje a gente vai ver o sistema elétrico, né? De uma forma geral, geração de energia, transmissão e distribuição, né? Se der tempo a gente começa a ver um pouco do padrão de entrada da energia na residência, na instalação elétrica, né? Então, o que que acontece? Hoje, o Sistema Elétrico Nacional, que é o SIM, é o que leva energia de um lugar para outro do país, né? Eu não sei se vocês conseguem enxergar aqui na legenda, ó, os níveis de tensão de cada uma dessas redes, né? Por exemplo, essa verdinha, essa azulzinha aqui, nós temos ela lá em 345 mil volts, né? 345 kV, né? Cada um desses círculos aqui são geradores, né? Gerador de energia, seja hidrelétrica ou termoelétrico, né? Então nós temos a usina aqui, nós temos aqui a usina de Itaipu, que ela também é binacional, né? Ela pertence tanto ao Brasil como ao Paraguai, né? Nós temos uma rede aqui que leva energia para Gambari, né? Garabi, na verdade, lá na Argentina, né? E que vem energia também de lá quando é necessário, né? Então, o que que acontece? Todo esse sistema, ele é conectado, né? Inclusive, não sei se vocês lembram, acho que em 2018, que teve um apagão durante a tarde aqui em Teresina. Sim. Né? Se eu não me engano, foi em 2018. Foi numa rede nova que eles estavam fazendo, aqui, se eu não me engano, foi essa de Brasília para o Pará, né? Então, o que que acontece? Eles foram fazer um teste de rede lá e acabaram desligando grande parte do Brasil, né? Por quê? Deu um curto-circuito, a rede não estava terminada lá, deu um curto-circuito e a proteção do sistema acabou tirando grande parte do país, né? Acabou desenergizando grande parte do país, né? Se eu não me engano, estava até tendo a greve dos eletricistas da Equatorial, da Eletrobras na época, e o pessoal estava dizendo que tinham sido eles que tinham desligado, né? Mas na verdade não, foi um curto-circuito que deu na rede nova que eles estavam fazendo aqui. Tranquilo? Então o que que acontece? Por ser conectada, grande parte dessa energia tem uma mesma fonte, né? O mesmo tipo de fonte, que predominantemente aqui no Brasil é hidrotérmico, né? De grande porte. O que que seria esse hidrotérmico? Hidro vem de água, né? Então seria o quê? Geração com hidrelétrica, né? A fonte de água seria o movimento de água, né? E o térmico seria eletricidade gerada a partir de calor, né? Eu vou mostrar para vocês ainda como é que é essa diferenciação, né? Então, ela é constituída por instalação de produção e transmissão de energia elétrica, né? E todos interligados, como eu falei, que atende cerca de 98% do mercado nacional de energia. Beleza?
Uma peculiaridade que tem aqui na de Itaipu, na usina de Itaipu, que a frequência que a gente utiliza aqui no Brasil é 60 Hz, né? Já lá no Paraguai é 50 Hz, né? Então tem essa diferenciação. Tem uma parte de geração que é daqui e tem uma parte de geração que é de lá. Beleza? Alguma dúvida? Não, por enquanto não. Não. Não é só na prova. Vai aparecer depois. Só Beleza. faz da prova. Então, pessoal, existem diversas maneiras de se gerar energia elétrica, né? Quais são elas? E aí? Hidrelétrica, Hidrelétrica já está aí, né? A termoelétrica, Eólica, a eólica, fotovoltaica, fotovoltaica, o que mais? termoelétrica termoelétrica, também, né? Termoelétrica já está aqui. Tem mais. hidroelétrica, Já está aí. já tá também. Né? Eu vou trazer alguma novidade aqui para vocês. Tem a energia também a vapor, né? Aquela que é gerada do vapor da cana, né? Que é Isso. queimada a cana. Que... Ela é termoelétrica Ela é também. termoelétrica. Isso. Que é a que tem aqui em Altos, né? É que tem também, a Convap também faz. Com Isso. vapor. Convap tem cogeração lá, eles. Né? Isso. Então, no Brasil, as duas mais comuns são a queda d'água, que é a hidrelétrica, e a queima de combustível, né? Que é a termoelétrica. Geralmente, quando a gente observa uma usina hidrelétrica dessa, a gente pensa que a geração de energia é nessa parte aqui, ó, onde está caindo a água, né? Onde está descendo essa água. Só que o que acontece? Isso daqui é apenas para tirar um pouco da água que está represada, né? Às vezes, quando a água chega muito próximo do limite aqui para transbordar, são abertas as comportas, né? Que, inclusive, quando abre aqui as de Guadalupe, o nível do rio Parnaíba aqui em Teresina ele sobe, né? O pessoal fica com medo. Então, aqui é justamente só para controlar essa vazão de energia, né? Fala aí, Ronilton. Diga lá. Nada não, é que eu tô mexendo aqui na televisão, que eu tô com na tela, eu cliquei sem querer. Apareceu aqui, beleza. Mas o que acontece? Eu arribei a mão aqui. Isso. Então, o que acontece? A geração de energia na hidrelétrica, na verdade, vai acontecer nessa região aqui, ó, nessa parte da hidrelétrica, né? Aqui é onde vai descer a água, né? A água está represada lá, vai descer aqui, e nessa parte vai ter a geração, né? Vai ter os geradores elétricos, né? E aqui vai sair a água, né? Essa água que vai entrar, beleza? Então, ó, a parte que a gente vai estudar mais, a nossa parte da elétrica, vai ser essa parte, né? Vocês podem observar aqui, ó, que tem uns dutos onde a água vai descer, né? E aqui nessa parte de baixo é onde vão estar os geradores, beleza? Vocês podem observar, ó, que aqui já tem também uma rede de transmissão, né, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Então, como é que acontece a geração de água nesse tipo de usina, né? Então, a água provém, ou seja, ela vem de um reservatório, onde há admissão, né? Segue por um duto, que vai ser essa parte aqui, ó, que vai chegar na turbina, né? Quando essa água passar pela turbina, ela vai fazer o quê? Vai fazer esse gerador aqui movimentar, rodar, né? Inclusive essa parte de transformação de energia, vocês devem ver um pouco lá em máquinas elétricas, né? Na disciplina de máquinas elétricas, então não vou nem me aprofundar. Mas aqui ele vai fazer o gerador rodar, né? Vai fazer o gerador rodar, que vai gerar energia elétrica, né? Então vai estar transformando o movimento da água, né? A passagem dessa água aqui em energia elétrica, né? Então, ao girar a turbina, vai provocar a rotação solidária do conjunto gerador, né? E com isso o gerador vai ter uma diferença de potencial, né? Vai gerar uma diferença de potencial, que a gente conhece como tensão, né? Ou voltagem, né? Para alguns. Antigamente o povo chamava só de voltagem, mas a gente vai começar a chamar ela só de tensão, né? Nos terminais desse gerador. E essa tensão vai ser o que a gente vai conhecer como energia elétrica, né? Então, antes de disponibilizar essa energia elétrica na rede, né, nas linhas de energia, na linha de transmissão, ela deve ser tratada, ou seja, colocada em nível de tensão adequado para transmissão, né? Porque o que acontece? A gente vai ver, ou vocês podem ter visto também em eletrotécnica aplicada,
é a questão da potência, né? A transmissão de potência. Então, o que acontece? Para fazer transmissão de energia em grandes distâncias, vão ser utilizadas níveis de tensão muito elevados, né? 220, 230, 440, 750 mil volts, né? Então, esse nível de tensão vai ser ajustado justamente pelo transformador, né? O transformador é que vai fazer essa transformação. Vai pegar um nível de tensão mais baixo, né? Geralmente, as geradoras aqui de Guadalupe, elas são de 13.800 volts, né? Então, ela vai aumentar o nível de tensão dessa rede, beleza? Pessoal, já chegou o aviso aqui que está acabando a nossa aula, né? Então, eu vou encerrando por agora, né? A gente fez só um resumo rápido. E daqui a 20 minutos, 8 horas, a gente volta, beleza? Ok. Professor, Oi. seria melhor a gente pegar e na hora que ela encerrar, aí já todo mundo já voltar logo para não ficar tão... Mas é porque Mas é o vídeo tempo que o precisa ser aplicativo dá gravado. aí. É o tempo tá. do vídeo gravar, entendeu? Tá bom. Beleza, então. Beleza. Até mais, pessoal.